paz do Senhor. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, Êxodo, capítulo de número 3, está escrito: E Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu ele se aproximando para ver, no meio da sarça chamou e disse: Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés, o legislador dos hebreus. Moisés, o intimorado de Deus. Moisés, o homem que Deus levantou com poder e graça. Moisés, o homem que estendia a mão para Deus. Em resposta, vinha praga sobre o Egito. Deus disse que antes de Moisés não houve e nem depois haverá profeta maior do que Moisés. Moisés foi chamado por Deus de fiel em toda a minha casa. Ele disse para Arão e para Miriam: não como Moisés, que foi fiel em toda a minha casa, porque com ele falo boca a boca. Moisés foi chamado de profeta. Moisés foi chamado de legislador. Esse Moisés, ele teve um chamado específico e Deus se revelou a ele no meio de uma sarça. Por que Deus revela-se a Moisés no meio de uma sarça? Sarça, ninguém cultivava sarça naquela época. Ninguém plantava sarça. Deus não criou Moisés por causa da sarça, mas Deus criou a sarça por causa de Moisés, para revelar o quanto Moisés podia ser diante de Deus. Se a sarça era um arbusto que era desprezível, que não tinha valor econômico nenhum, assim é eu e você. Muitas das vezes alguém olha para você e te despreza. Muitas das vezes alguém olha para você e diz que você não vai chegar a lugar nenhum. Muitas das vezes alguém olha para você e diz que você não tem valor nenhum. Até então, aos olhos humanos, não poderemos ter valor algum, mas aos olhos de Deus nós temos valor. Por que Deus não se revelou em um cedro do Líbano? Por que Deus não se revelou em uma palmeira? Por que Deus não se revelou em uma figueira? Por que Deus não se revelou em outro arbusto de grande valor em Israel, mas se revela em uma sarça? Porque a sarça é o retrato da nossa vida. Sem valor, sem ninguém cultivar, sem ninguém regar, sem ninguém plantar. Deus é que faz todas essas coisas. Lembra que Salomão disse no capítulo 11, no versículo de número 4: quem olha para a nuvem nunca cegará, e quem observa o vento nunca semeará. Assim como tu não sabe como que formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também tu não sabe que Deus faz todas essas coisas. Então Deus revela-se a sua glória em um arbusto. Imagine, irmão, Deus revelando uma glória em um arbusto. Imagine eu e você que somos templo do Espírito Santo, e se nós estivermos dentro da posição para que Deus possa agir, trabalhar na nossa vida, a gente vamos ser uma potência na mão do Senhor, um dínamo, uma dinamite. Por quê? Porque nós temos a graça e o poder do Espírito Santo. Foi por isso que em Atos 2 o Senhor falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revertido de poder, e ser-me-ei minha testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, como a Judéia e até os confins da terra. Meu irmão, Deus quer revelar a sua glória em sua vida. Você representa uma sarça, mas quando a glória de Deus revela
as coisas mudam. Por quê? Porque uma sarça mostra o resplendor da glória de Deus. Assim é eu e você, cheio da presença, as pessoas verem em nós o brilho da glória de Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3,18, nós com o rosto descoberto refletimos como espelho e somos transformados de glória em glória. Amém.